Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar Marcos Pestana, diretor executivo da IFE, a instituição fiscal independente do Senado. Marcos tem 64 anos e é economista. Foi secretário de Planejamento e Saúde de Minas Gerais, além de deputado estadual e federal pelo Estado. Exerceu cargos no Ministério das Comunicações e do Meio Ambiente. Presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e foi consultor em instituições políticas pela sustentabilidade e a Associação Brasileira de Planos de Saúde. Está na IFE desde junho de 2023. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você e ao Poder 360 pelo convite, sempre à disposição. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de março de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando sobre o orçamento, né? O Congresso Nacional aprovou em março a lei que traz os detalhes de como devem ser os gastos e as receitas do governo federal. E realmente é um consenso da IFE e de outras entidades de que o texto está exagerando as expectativas de receita, ou seja, o dinheiro que entra nos cofres públicos do governo, e está minimizando as expectativas de despesa, ou seja, o dinheiro que sai? Talvez valha a pena para o nosso espectador erguer um pano de fundo sobre o papel do orçamento na sociedade. Quer dizer, o orçamento público nasceu na Inglaterra, no século XVII, para limitar o poder discricionário do monarca absoluto. O rei determinava despesas, criava impostos a seu bel prazer. Então a sociedade da época, as suas lideranças se rebelaram, falaram nada disso, nada de criar imposto e determinar. Na Idade Média era gastos com guerra, construção de castelos, obras públicas, mas sem nenhum controle social, sem nenhuma participação da sociedade. Aí nasceu o orçamento público para ordenar receitas e despesas. No Brasil, essa cultura ainda é frágil, por isso que é importante contextualizar. Você precisa responder algumas perguntas fundamentais. Qual o Estado que se deseja? Qual o aparelho estatal? Quais suas funções? Há muitas visões díspares ideológicas sobre o papel do Estado. Mas é preciso que a sociedade crie um consenso mínimo. O que o Estado, o governo, os governos vão fazer? Na educação, na saúde, na infraestrutura, na moradia, no saneamento, etc. Fixado o tamanho do Estado, isso varia. Nos Estados Unidos é de um jeito, na Inglaterra de outro, no Chile de outro, no Brasil de outro, na China uma outra concepção de Estado. Então, definido o Estado, o que ele vai fazer, você tem uma outra faceta que é a faceta federativa. Você tem que determinar quem faz o quê. O poder local, o poder regional, o poder nacional. Então, municípios, prefeituras, governos estaduais e governo federal. Então, você tem que dividir as tarefas conforme a vocação de cada esfera de poder. Definido isso, é preciso uma pergunta básica. Quanto custa? Tá certo, a sociedade definiu que o governo vai fazer isso, isso e aquilo outro. O mercado e a sociedade não têm capacidade autonomamente de responder essas tarefas. E aí é preciso chegar à conta, e aí vem uma carga tributária. O governo não produz riqueza, ele extrai da sociedade, através da tributação, através de impostos, taxas, contribuições, ele extrai uma parte da renda do produto criado, dos produtos e serviços criados, ele traz para si. No caso brasileiro, a nossa carga tributária ano passado fechou em 32%, esse ano vai sair o dado agora, provavelmente 34%. Então, 1/3 de tudo que a sociedade brasileira produz de bens e serviços vai para o governo,
para as prefeituras, para os governos estaduais e para o governo federal, para sustentar todas as despesas, com educação, com saúde, segurança pública, previdência, etc. Definido isso, aí vem a forma de tributar. Está em discussão agora a mudança na metodologia, na sistemática do imposto de renda. Então, você tem várias formas de extrair essa carga tributária. E aí vem o modelo tributário, o sistema tributário que você tem para obter essas receitas. O orçamento procurou organizar isso tudo, para dar transparência. O senhor acha que atualmente o orçamento do Brasil está transparente? Ele tem um lado, é evidente que os sistemas com a informática, com a tecnologia da informação, isso criou o CIAF e o Senado tem o SIGA, tem sistemas de acompanhamento que garantem a transparência. Ele tem na raiz um quesinho de fantasia, de ficção. Cada vez menos porque o controle social é muito grande. O Poder 360 fiscaliza, a IFE fiscaliza, o Congresso fiscaliza, os especialistas, a imprensa especializada. Então, é muita gente, e essa é a grande qualidade da democracia. A sociedade tem antenas e tem formas de fazer esse acompanhamento e garantir a transparência. A questão é exatamente a sua pergunta. Você pode manipular o orçamento. Primeiro, assim, para o orçamento ter transparência e credibilidade, você não pode estar num processo de inflação aguda, como nós já tivemos. Antes do Plano Real, o orçamento público no Brasil era uma obra de ficção, porque o valor do real no primeiro dia do ano não era o mesmo real de 31 de dezembro, porque a inflação chegou a 2.000%. Então, assim, em 25% mensais, 80% chegou até num determinado mês. Então, antes era a inflação mascara o valor das coisas quando ela chega num processo agudo. Então, o orçamento era uma peça de ficção. A estabilidade de preços é que dá consistência ao processo de execução orçamentária. Então, hoje, mesmo a inflação tendo se assanhado, estamos aí com 5,5 previstos para esse ano, isso não distorce tanto quanto uma inflação de 2.000%. É o caso da Argentina, que está saindo das portas da hiperinflação. Então, você tem quais são as formas, considerando uma economia estável e com uma tecnologia instrumental que permite uma boa projeção, você tem formas de distorcer o orçamento, assim, é o que você perguntou, superestimando receitas ou subestimando despesas. Então, vamos lá, no orçamento desse ano que foi votado. Primeiro, registre-se votado fora do prazo. A Constituição impõe que até o final do ano, geralmente eu fui deputado há 8 anos, a gente sempre votava o orçamento um pouco antes do Natal. É fundamental porque é a péssula guia, é a bússola da administração pública. Então, nós acabamos de votar no final de março o orçamento de 2025. Votado esse orçamento, há pequenas divergências. Por exemplo, há uma receita lá que não vai se configurar, as negociações no âmbito do CARF. O CARF é o Tribunal Administrativo. É quando uma empresa é notificada, tem uma multa, um processo de fiscalização pela Receita Federal, ela recorre ao CARF antes de ir para a Justiça. E há representação da sociedade no CARF e do governo, paritariamente. Mas agora voltou o voto de Minerva e o governo criou uma expectativa, tem mais de 20 bilhões
sendo que ano passado estavam projetados mais de 50, não executou nenhum bilhão. Então, esses 20 e acho que 4... O argumento da Receita Federal era que, no caso, não foi em 2024, vai passar para 2025. Na visão da IFE, então, 2025 vai continuar sem entrar. Porque o que acontece? A empresa não perde a prerrogativa, se for derrotada no CARF, ela não perde a prerrogativa de ir ao Poder Judiciário e estabelecer o contencioso fiscal como demanda judicial. Então, as empresas em geral, a não ser a Petrobras fez uma grande negociação com a Receita de passivos tributários, contenciosos, divergências que havia. Mas ela é uma estatal que o governo comanda, né? As empresas privadas têm pouco estímulo para fazer essa negociação, porque se elas recorreram ao CARF é porque elas têm uma convicção que há uma falha, uma lacuna jurídica. Então, essa receita não deve se configurar. A própria Comissão Mista do Orçamento fez um ajuste no final, anulou projetos de lei que estavam lá de majoração do imposto de renda para o juro de capital próprio e a contribuição social sobre o lucro líquido, uma alteração de alíquota que dependia de aprovação congressual, parlamentar, e a CMO, no seu relatório de receita, tirou essa receita, mas não subtraiu do teto total e inflou receitas ordinárias, receitas administradas pela própria Receita Federal. Então, você tem também uma gordurinha ali. Mas essas coisas, como a inflação vai ser maior que a projetada, e a inflação repercute na receita, nos impostos sobre consumo, porque os produtos se elevam o preço, a carga tributária vai junta. E há também uma divergência aí, essa questão, o governo trabalha com uma projeção mais otimista de PIB. Para nós devemos ter alguma coisa em torno de 1,9. O governo trabalha com 2,3. No lado da despesa, também há divergências, o governo fez correções, estão faltando cerca de 12 bilhões no pé de meia, e o Tribunal de Contas deu 120 dias para que essa correção seja introduzida no orçamento. Por meio de projetos de lei do Congresso Nacional. Isso. Então, isso é uma correção. Houve correções agora, na última hora, no auxílio gás. As coisas assim, quer dizer, o orçamento, do jeito que saiu, projeta 15 bilhões de superávit. A IFE não... 15, isso descontando os precatórios para fim de são cumprimento 45. Da meta. Não, é preciso distinguir isso. Uma coisa é o déficit real, outra coisa é o déficit institucional, legal, para cumprir a regra da LDO e do arcabouço. Mas, do ponto de vista econômico, o que interessa é o déficit real. Mesmo descontando os precatórios, a IFE enxerga uma perspectiva de um déficit primário em torno de 20, dentro da margem de erro, mas não coincidente com o que saiu na votação no Congresso. Então, uma divergência. Mas isso é um tanto irrelevante se você olhar mais a médio e longo prazo e enxergar o que são os objetivos estratégicos da política econômica.
nós precisamos produzir, na verdade, um superávit de 2,5% do PIB por ano para estabilizar a dívida. O principal termômetro fiscal que mede a saúde financeira econômica de um país é a relação dívida-PIB. E para estabilizar a relação dívida-PIB, nós precisamos de um superávit de 2,5% do PIB, que seria 310 bilhões. Então, a gente está anestesiado com essa discussão de curto prazo. Meta, quer dizer, a meta é zerar o déficit. Zerar o déficit não basta para a trajetória do país. Você terá que necessariamente corrigir isso. Eu creio que isso ficará para o futuro governo, não esse ano, mas aí projeta um déficit primário esse ano de 20, o produto final do relator, do jeito que saiu com 15 de primário, superávit, né? De superávit, mas 15 para lá, 20 para cá, nós precisamos de 310 bilhões para estabilizar, porque senão nossa dívida vai crescer e tem dois aspectos. Formação de expectativas, credibilidade, é esse o indicador que os investidores enxergam, esse termômetro, se a dívida é sustentável, e tem um aspecto com as novas gerações, com nossos filhos e netos. Nós estamos trocando gasto presente por dívida futura, isso é justo? Sobre a questão do resultado primário, né, para quem está assistindo, só para explicar, o resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas. Quando o governo gasta mais do que arrecada, aí tem déficit. Quando é o contrário, é superávit, ou seja, as contas no azul. Sem essas receitas do CARF, por exemplo, que a IFE está estimando que não devem entrar, já não vai ter o superávit de 15 bilhões. Você tem eventos como a frustração dessa receita, você tem a questão do pé de meia, que vai ser incorporado, então o orçamento não reflete a realidade que nós vamos encontrar de fato. Você acha que nos próximos, a cada 2 meses o governo tem que fazer um relatório de acompanhamento das receitas e das despesas? A gente viu em 2024 que sempre foi mirado a banda inferior da meta, porque por mais que a meta seja no mínimo um déficit zero, tem um intervalo de tolerância que permite ter as contas no vermelho até certo ponto, e esse intervalo de tolerância sempre foi mirado no ano passado. Esse ano, esse movimento deve continuar sendo observado? O ministro, e aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad, a gente tem que ter como referência, ele é o responsável pela gestão da política econômica, ele disse claramente que vai mirar o centro da meta. Qual é o centro da meta? Zerar, 0 a 0. Gastar absolutamente as receitas primárias. Isso nós estamos falando de receitas e despesas primárias. Não estamos falando de receitas e despesas financeiras. Então, ele disse que vai mirar o centro da meta. Eu volto a dizer, zerar o déficit para o Brasil é muito pouco. Nós precisávamos de um superávit, e o Brasil já produziu superávit no governo Fernando Henrique, no Lula 1 e 2. Então, isso não é novidade. Se a gente não produzir superávites, a trajetória da dívida vai se acelerar e isso vai deteriorar a posição do Brasil no mundo a médio prazo, a atratividade e a confiança na economia brasileira. Então, eu acho, eu tenho claro que 2023 foi o ano de aprovar o novo arcabouço para o governo, olhando com os olhos do governo. Eles acabaram na PEC da transição com o teto de gastos, estabeleceram que iam aprovar um novo arcabouço fiscal, um novo marco de regulação das questões fiscais, de metas, de compromissos,
e aprovaram um pacote de receita. Então, 2023 foi o momento do pacote da receita. 2024, a coisa ameaçou degringolar. O governo apresentou um pacote de corte de despesas e que frustrou muito os agentes de mercado, os atores relevantes da economia. Houve, inclusive, o dólar foi bater em 6,30 e houve um momento de grande instabilidade das expectativas em relação ao futuro da economia brasileira. Mas aí foi o pacote de corte de despesa. 2025, diferente de 23 e 24, eu creio que a visão do governo é que o já feito, o dever de casa possível já foi feito, que com as medidas tomadas é possível manter o arcabouço de pé em 25 e 26 e cumprir as metas, que é muito pouco, diga-se de passagem, para construir um horizonte alvissareiro para a economia brasileira. Mas eu acho que o governo, o ministro Haddad e sua equipe, já deram por cumprida a sua tarefa do ponto de vista fiscal e haverá essa gestão do cotidiano, sintonia fina, acompanhar as receitas, acompanhar as despesas, pente fino aqui no Bolsa Família, pente fino na Previdência, pente fino no BPC. Mas pente fino é suficiente? Pode ser considerado ajuste fiscal? Não já é uma função do governo? Isso é gestão do fluxo orçamentário, isso é a rotina. Eu já fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas Gerais. Quer dizer, cabe ao gestor fazer, e por isso há os relatórios bimestrais, e os relatórios bimestrais levam a contingenciamentos, bloqueios e tal. Isso é que o governo vai fazer. Não haverá nenhuma medida heróica, nenhuma grande proposta. Tanto que a grande medida de maior envergadura esse ano, a do imposto de renda, não tem o foco no ajuste fiscal, tem o foco em justiça tributária, que é outra. Nas finanças públicas, você tem 3 objetivos fundamentais: equilíbrio orçamentário, justiça tributária e qualidade de despesa. Isso faz parte das tarefas do universo que o gestor da área econômica governamental tem que lidar. Ele tem que perseguir uma relação justa com a sociedade em termos tributários, ele tem que prezar pelo equilíbrio para que não haja distorções, porque o desequilíbrio fiscal permanente, crônico, gera inflação, juros altos e trava a economia e desorganiza a economia. Então, você tem que ser justo do ponto de vista tributário, você tem que produzir equilíbrio e, ao mesmo tempo, trabalhar permanentemente pela qualidade da despesa. Gastar bem, fazer mais e melhor com cada real. Então, esse tripé é que move o gestor público da área de orçamento e finanças. Eu acho que o Brasil tem uma trajetória que eu acho insustentável a médio e longo prazo. O próximo governo, eu acho que o governo, agora o mandato terceiro mandato do presidente Lula, com o Haddad à frente da economia, o governo já se acomodou que o que fez é o suficiente para cumprir a meta em 25 e 26. Só que 27, o estrangulamento vai começar a se materializar. Então, o próximo presidente da República, seja ele quem for, terá um encontro inevitável com uma profunda reforma fiscal. O senhor mencionou aí a reforma do imposto de renda que o presidente Lula quer emplacar. A equipe econômica tem planos de aprovar no Congresso ainda esse ano, para 2026, aumentar a faixa de isenção para quem ganha até 5 mil.
e eles projetam com isso uma perda de aproximadamente 26 bilhões de reais. Esse valor é crível ou é maior? Olha, nessa questão do imposto de renda, é preciso até esclarecer nosso espectador, a nossa carga tributária para um país emergente é alta. Tem gente que justifica, fala assim, mas o Brasil está na média da OCDE, dos países da OCDE. É aquele tal negócio. Você pode estar com um pé no Polo Norte, outro no deserto do Saara, pergunta a temperatura. Se perguntar para o pé direito que está no Polo Norte, vai falar que está muito frio. Se perguntar para o pé esquerdo, vai falar que está muito quente. E média é média. Não interessa, a França tem 45% do seu PIB dedicado à carga tributária. Finlândia, Noruega, Itália, mais de 42%. Mas a gente vai se comparar com os países com esse grau de maturidade econômica, com esse grau de desenvolvimento? Não. Nós temos que nos comparar com Chile, México, África do Sul, Índia, China, todos abaixo de 25%. Nós temos 34%. Eu aposto que vai dar em torno de 33% a 34% quando o IBGE e a Fundação Getúlio Vargas soltarem a carga tributária de 2024. Então, assim, a carga tributária é alta. Essa carga é distribuída injustamente na população. O nosso sistema tributário é regressivo. Os pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os ricos. Por que isso? Porque, diferente dos países desenvolvidos, a nossa matriz tributária, 39% dos impostos da Receita vem de impostos sobre consumo. Na hora de um quilo de café, um quilo de carne, um quilo de arroz, de feijão, ali os impostos indiretos presentes dentro do produto não diferem rico e pobre. Os países desenvolvidos têm a maior parte da sua carga tributária sobre a renda e sobre o patrimônio. Os Estados Unidos, 60% do que o setor público americano arrecada é sobre patrimônio e renda. 50% quase na Inglaterra, no Reino Unido. Aqui não. Aqui os impostos indiretos dão quase 40%, os impostos sobre consumo, e o sobre a renda e o patrimônio, 30%. E, mesmo assim, o imposto de renda é injusto, porque os mais pobres, o assalariado, não tem muita flexibilidade, mobilidade. Os ricos têm muita mobilidade. Quem tem grana pode apertar um clique, ele desloca de Luxemburgo para Singapura o dinheiro, tira do Brasil, vai para um paraíso fiscal. Então, assim, quem tem mobilidade são os mais ricos. Então, essa medida proposta pelo governo, ela é justa. Ela visa cobrar de quem paga muito pouco imposto, ou que consegue mecanismos de aliviar a sua carga tributária, coisa que o assalariado, quem tem uma renda fixa ali, do seu salário mensal, não consegue escapulir. A projeção é confiável. Eu acredito que a Receita é uma das ilhas de excelência do Estado brasileiro. Então, a burocracia da Receita é muito competente. Então, não acredito que haja um erro, porque seria um tiro no pé. Então, 27 bilhões, mas que vão ser compensados pelo próprio projeto. Isso, pelo imposto adicional sobre... Você alivia, você perde 27 com quem ganha até R$5.000 mensais e recupera esses 27 com aqueles que ganham acima de 50.
A minha dúvida é, essa projeção é confiável? Porque foi, por exemplo, a Receita Federal que também fez a projeção de receitas com o CARF, que a gente viu que não se configurou aí. Quem sabe essas pessoas mais ricas não podem achar outras Mas formas? o CARF é uma questão mais subjetiva. Você tem um estoque de processos em discussão e você estima o que você vai produzir de negociação. Mas, na verdade, você, nesse caso, eu acho que é confiável. A Receita tem os números, tem seus bancos de dados, não vejo grande erro. A instituição fiscal independente está fazendo a sua própria conta. Já tem alguma estimativa? Não, por enquanto ainda não. A princípio, eu não vejo motivo para desconfiar a Receita é competente, ela sabe cobrar impostos e ela conhece, tem o raio-x do sistema tributário brasileiro. Então, aceitando isso, as verdadeiras questões, as verdadeiras interrogações são: o Congresso vai aprovar as compensações? Primeiro, o Congresso vai aprovar. Segundo, haverá judicialização com alegação de bitributação da pessoa jurídica e do dividendo da pessoa física? Terceiro, haverá evasão de poupança da classe média alta, dos ricos, porque, como eu disse, os mais ricos têm mobilidade. Eles vão deixar o dinheiro parado ou vão arrumar outras formas, inclusive fora do Brasil, para evitar a tributação, o plus. Isso pode prejudicar a arrecadação. Outra coisa, e é claro, outra coisa, os estados e municípios que perdem, porque o imposto de renda dos próprios servidores das prefeituras e dos governos não vem para o governo federal, fica lá. Com essa mudança, há uma perda de arrecadação de estados e municípios. Eles vão aceitar? E, por último, quinto lugar, haverá elisão fiscal. É importante o espectador saber que elisão não é sonegação. Sonegação é não pagar imposto, sonegação é crime. Elisão é achar brechas na legislação para pagar menos imposto, através do que é chamado planejamento tributário. Você tem bons consultores, bons advogados tributaristas, você se programa, porque a economia, as expectativas são adaptativas. Aquele negócio do Garrincha, quando o técnico deu as instruções, ele perguntou: vai sair, vai lançar, você vai lá e faz gol. Já combinaram com os russos, que eram os adversários, né? Na economia também é assim, tem que combinar com os russos. Então, quem paga imposto não vai ficar parado, vai haver uma nova legislação, uma nova sistemática. E aí tem que saber se as pessoas vão ficar paradas e vão pagar seus impostos. Então, pode haver frustração, tanto por uma evasão de poupança da classe média alta e dos mais ricos, considerando classe média alta quem ganha acima de 50 mil por mês. E se haverá fuga de poupança ou elisão fiscal. Há formas para você pagar menos, você diminui. Se você tem uma empresa, vamos supor, um escritório de advocacia ou uma clínica médica, aí, de repente, começa a pagar o telefone individual, o carro pela empresa e tal, para diminuir o lucro e a tributação, a distribuição de dividendos. Você joga despesas pessoais dentro da conta da empresa. Então, você faz o seu consumo, passagens pessoais, passagem aérea e tal, hospedagem, você tem formas e as pessoas sabem fazer isso.
Então, o número inicial é 27, que tem que ser compensado. Mas esse 27 pode, se os atores que vão pagar esses 27 agirem de forma a diminuir sua contribuição, com estratégias, com fuga de poupança e tal. Eu não gosto muito de insistir nesse argumento, não, que parece meio terrorismo. Toda vez se fala assim, não faz isso não, porque pode dar, e às vezes não acontece nada, né? As duas medidas tomadas em 23, a tributação sobre fundos exclusivos e fundos offshore, tiveram um bom resultado e se falava nessa perspectiva mais, o ministro Haddad comentou, isso é um pouco verdade. Aí na época que vai votar, se tiver essa tributação de fundos exclusivos, os fundos exclusivos vão acabar, as pessoas vão tirar o dinheiro disso e tal. Pelo contrário, está tudo como dantes no quartel de Abrantes, não aconteceu nada. E houve a arrecadação esperada que o governo tinha. Então, assim, só que o alerta que a IFE faz, que não nos cabe, a instituição fiscal não opina sobre os caminhos da política pública orçamentária fiscal. Não nos cabe falar assim, vá por esse caminho ou aquele caminho. Depois de aprovada a lei, nos cabe fiscalizar o cumprimento. Mas a gente não dá palpite, não dá pitaco, né? Mas cabe à IFE lançar os alertas fiscais, dos riscos fiscais. E o alerta que a gente lança, nesse caso da tramitação no Congresso, seja qual for. Eu participei de um debate ontem na TV Câmara, e aí um deputado de oposição falou, nós somos a favor, mas achamos 5 mil pouco, tem que ser 10 mil reais. Fazer aceno com o chapéu alheio, né, porque a oposição não está no poder, só que é o efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. Se você faz uma medida para jogar casca de banana no caminho do adversário que está no poder, depois você ganha a eleição, vai para o poder e a casca de banana ainda vai estar lá. Então, por isso que a democracia alternante de poder estabelece um certo pacto de responsabilidade. Mas aí o deputado falou assim, nós somos a favor, é justo, queremos, mas 5 é pouco, tem que ser 10 mil reais, isentar até todo mundo que ganha 10 mil reais. Ótimo. O único alerta que a IFE, seja 2, 3, 5, 10, não se pode, na atual instabilidade, no desequilíbrio que há nas contas públicas em termos estruturais, o governo pode perder um níquel. Então, tudo que for isentado, perdoado, tudo que for que o governo abrir mão de arrecadar, tem que ser compensado, porque senão o déficit não será zero. Isso eu acho, então, que no trâmite do Congresso pode ser que acabe com esse plano de compensação. Certamente, até afirmo, assim, aposto que haverá mudança. O Congresso vai alterar o texto. Agora, em que dimensão, com qual impacto, aí só o futuro dirá. A única alerta que aí, porque nós estamos no equilíbrio precário. Nós estamos ali balançando em torno do déficit zero, quando a gente precisava ter 2,5% no azul e não no vermelho, 2,5% do PIB de superávit para que a dívida pare de crescer. Porque a dívida brasileira, para um país emergente, é muito alta. Nós somos campeões. Não em relação aos Estados Unidos, Japão, Itália, que tem um patamar de dívida maior. Mas entre os emergentes, assim como na carga tributária, na dívida nós também somos campeões. Então nós precisamos estabilizar, porque senão vai ser igual uma bola de neve e vai cair no colo dos nossos filhos.
Na geração futura, o caminho é de deterioração. Nós precisamos abrir horizontes para o futuro e não fechá-los. Então, assim, você já está com um equilíbrio muito precário. Fica essa conta ali de margem negativa, margem positiva do arcabouço, 0,25 para cima, 0,25 para baixo e tal, quando a gente precisava de 2,5 positivo. Então, eu acho inevitável. Eu não tenho expectativa que esse governo, nesse mandato, produzirá uma reforma fiscal. Mas a IFE projeta que em 2027 nós vamos ter um severo estrangulamento. Primeiro que os precatórios voltam para a conta. E há uma série, a deterioração natural do déficit da Previdência, isso uma trajetória inevitável. Você tem um limite para aumento de impostos, não dá para aumentar mais a carga tributária. Você tem as despesas criadas pela reforma tributária, os fundos, que começam a fluir em 2029. Então, a perspectiva para o próximo mandato, e também tem uma coisa que não é só quantitativa, tem uma coisa qualitativa. Não só nós estamos num equilíbrio precário, numa situação muito instável, que gera desconfianças, como a qualidade do nosso gasto é muito ruim. 6 despesas, para o nosso espectador entender, porque ele administra a sua casa, a dona de casa, o trabalhador, a trabalhadora administra a sua casa, tem seu orçamento em casa. O presidente da República, quanto que ele tem para governar o país? Livre. Depois de descontar das renúncias fiscais, as despesas tributárias, depois de distribuído o direito constitucional de municípios e estados, as transferências constitucionais, sobram 2 trilhões e 200 bilhões de reais. É igual a renda familiar da sua casa, né? De uma família. Então você, somando todos os salários e rendimentos, você tem a renda familiar. O governo também é assim, ele coleta os impostos, tem as receitas e tal. O presidente da República, no final, ele tem 2 trilhões e 200 bilhões em números redondos para governar. 80% desse dinheiro, 8 em cada 10 reais, vão para 6 despesas. Previdência, folha de salário dos servidores públicos, civis e militares e dos outros poderes do judiciário, Bolsa Família, benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência, abono salarial e auxílio-desemprego. Essas 6 despesas levam 8 em cada 10 reais que o presidente da República tem para governar, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja o Michel Temer, seja o Fernando Henrique Cardoso, qualquer presidente que fosse, teria esse dinheiro. Aí ele tem essas 6 despesas. Depois vem outras despesas obrigatórias, precatórios, a despesa com o Distrito Federal, o fundo do Distrito Federal. Aí tem água, luz, telefone, informática, gasolina, munição para as Forças Armadas. Quer dizer, o custeio básico das atividades. Em resumo, sobra pouca despesa livre para investimentos. Qual é a menina dos olhos do Lula e seria o plano de investimento estratégico? Qual que é? O PAC. Quanto que o PAC tem? Voltando para o espectador reter, em números redondos, não são precisos, para ficar mais fácil de guardar. 2 trilhões e 200 bilhões. Aquele pacote de investimentos que o próprio governo selecionou como sendo estratégico para o futuro do Brasil,
dá só 60. 60 bilhões em 2 trilhões e 200. É quase ridículo para um país do tamanho do nosso. O que é isso? São investimentos em estradas, ferrovias, portos, aeroportos, saneamento, ciência e tecnologia. Quantos países estão gastando no mundo em inteligência artificial? E o Brasil está engessado, é o orçamento mais engessado do mundo. E essas despesas obrigatórias, todos são o Bolsa Família tem um papel essencial no combate à miséria. O benefício de prestação continuada foi, inclusive, criado no governo Fernando Henrique Cardoso para assistir as pessoas idosas sem cobertura previdenciária e pessoas com deficiência sem suporte econômico. Então, são salários de servidores, é preciso pagar médicos, professores, policiais, a burocracia do Estado que age para prestar os serviços públicos, direitos previdenciários, é uma coisa que existe no mundo inteiro, a pessoa trabalha a vida inteira e na velhice tem o seu benefício para poder sobreviver. Então, não estou entrando no mérito da função social. O que eu estou descrevendo é que esses 80% são transferências de renda. Você pega com a mão do contribuinte, imposto de renda, imposto sobre consumo, contribuição previdenciária e tal, e distribui, são redistribuições, não tem investimento. Isso não cria riqueza futura, isso não sustenta o desenvolvimento. Então, não só porque a conta já é apertada e nós temos o orçamento mais rígido do mundo, a qualidade é muito ruim. O Brasil, para comparar, os países da Ásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, China, Índia, Coreia do Sul, eles investem de 30% a 35% do seu PIB. O Brasil está investindo 17%. Chegou a 16%, o patamar menor da história. Então, isso não nos dá alento, isso não sustenta o processo de desenvolvimento. Isso não alavanca uma utopia, um sonho brasileiro. E o nosso debate está muito medíocre. Eu espero que a sucessão presidencial de 2026 coloque esse dilema na mesa. A sociedade, o Congresso, os mandatários, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, têm que dialogar e dizer se esse é o país que nós queremos. Marcos, só para a gente finalizar aqui a entrevista, queria voltar na questão da reforma do imposto de renda e o impacto nos estados e municípios. Aparentemente, o governo não levou esse cálculo em consideração, explicou de forma vaga que seria uma compensação feita por um suposto aumento do consumo. Inicialmente, a Fazenda disse que não ia fazer cálculo, depois a Receita Federal recuou e falou que o impacto é menor que 5 bilhões. Só que só os municípios estimam um impacto próximo de 12 bilhões de reais. Nesse caso, qual seria a projeção mais confiável para essa perda? É algo a ser minimizado mesmo? Ou o governo deveria ter dado mais atenção para essa questão? O governo não tratou, verdadeira a afirmação de que essa medida vai aumentar o consumo. Inclusive, há uma contradição aí na política econômica. Enquanto o Banco Central quer desaquecer a economia, medidas como essa jogam lenha na fogueira. Por que vai aumentar o consumo, embora seja uma conta neutra? Você vai perdoar impostos desse lado e compensar desse outro. Só que os mais pobres têm uma propensão marginal a consumir maior que os mais ricos. Os mais ricos poupam mais, têm poupança financeira. A vida dos mais pobres é tão apertada que
não há muito poupança e investimento. Então, como você vai trocar 27, vamos confiar nesse número da Receita. Você vai tirar 27 aqui e colocar 27 aqui. Só que, e esse dinheiro vai ser injeção na veia para o consumo. Então, é verdade, e aí essa conta não dá para fazer, só depois que a realidade que vai dar esses números. Aí o governo federal, os estados e os municípios vão ser compensados com o aumento do consumo. Os municípios não vão, isso é uma promissória a cobrar daqui a 3 anos, eles não vão confiar nisso. E os prefeitos e governadores, principalmente os prefeitos, são muito influentes no Congresso. Então, fatalmente, esse assunto surgirá no Congresso Nacional. É muito difícil estimar essa perda, porque precisaria a gente ter dados sobre as folhas, o perfil das folhas de cada prefeitura e de cada governo estadual e quanto é coletado na fonte de imposto de renda. Para saber, é um cálculo extremamente complexo para ver quem ganha até 5 mil, quanto gerava, e depois os salários mais altos, quanto que vai gerar e tal. Mas, de qualquer forma, se eu conheço bem o Congresso, eu fui 8 anos deputado, alguma forma de compensação vai ser introduzida. Essa é uma das mudanças que eu acho inevitável. Porque dentro do Pacto Federativo, isso inclusive tem um princípio constitucional que não é respeitado, é atropelado vez ou outra, que o governo federal não pode, ou a legislação federal não pode criar obrigações para os entes subnacionais, para as prefeituras e para o governo. Porque senão você faz o aceno aqui com o chapéu alheio e aí o prefeito desorganiza seu orçamento, o governador do estado. Então, tem um princípio geral que você não pode gerar um ônus com decisões suas, gerar um ônus para terceiros. E foi um erro da equipe econômica federal não ter considerado isso? Não, é inevitável, porque poderia ter considerado e já explicitado uma forma de compensação, mas eu acho que não passou desapercebido. O governo federal sabia disso, que os municípios, porque são receitas compartilhadas. O imposto de renda é base para o Fundo de Participação dos Municípios e para o Fundo de participação dos estados. Nisso aí não haverá perda se realmente houver neutralidade, se a compensação for feita. Mas onde que dá a perda? Na arrecadação, na retenção do imposto na fonte dos próprios servidores da prefeitura e dos estados. Então, é o seguinte, eu creio que não sei o número dos municípios, chegar a 12, não sei, acho um pouco exagerado esse número. Mas não é uma conta trivial de se fazer. Mas certamente o Congresso Nacional, os deputados e senadores vão tratar desse assunto. E aí é mais um problema, é mais uma compensação, de onde vai sair esse dinheiro, né? Tem a famosa frase do Friedman, não tem almoço grátis. Política econômica é igual cobertor curto. Você cobre os pés, descobre o ombro. Cobre o ombro, descobre os pés. Esse negócio, por exemplo, há uma contradição evidente entre a política e os objetivos do Banco Central e a política econômica do Ministério da Fazenda e do Presidente da República. Enquanto o Copom acabou de fazer um novo reajuste da Selic para desaquecer desaquecer a inflação, acalmar a pressão de consumo sobre uma economia que
que está sem capacidade ociosa, enquanto o Banco Central pisa no freio, o governo acelera com medidas como consignado para o trabalhador privado, como o imposto de renda que vai aumentar consumo, essa medida, pelos motivos que eu falei, e também as questões de crédito que estão sendo feitas. Então, há uma contradição. E, no caso do equilíbrio das contas públicas, também é assim. Se atender os municípios, alguém vai pagar isso. Né? E ninguém está em condição hoje no Brasil, a não ser prefeituras muito ricas por outros motivos. Prefeituras que têm royalty de petróleo, de minério, de energia elétrica e tal, mas, ou estados que têm royalty, ou cidades extremamente industrializadas que têm ICMS forte, muito acima da média. Mas isso são exceções que não contradizem a regra. Então, eu volto a dizer, na tramitação do imposto de renda, vão estar presentes essas perguntas. O Congresso vai aprovar as compensações, os municípios e os estados vão aceitar as perdas, a classe média alta e os ricos vão fazer judicialização, alegando bitributação, a classe média altíssima e a classe alta vai fazer evasão de poupança e que grau haverá de elisão fiscal a partir de planejamento tributário. Então, são perguntas que não estão ainda respondidas e que só o futuro dirá. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Marcos Pestana por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Sempre que quiser, eu estarei aqui presente. Eu agradeço também a todos que assistiram a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de março de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Também ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.